Hoje, eu quero falar novamente sobre um tema que eu já falei algumas vezes, mas hoje eu vou falar com uma outra abordagem, que para mim é um tema dos mais provocantes na fé. Eu já falei aqui para vocês que de todos os assuntos da teologia, para mim o assunto mais difícil, que mais mexe comigo, é os assuntos ligados à teodiceia. Teodiceia é como conciliar o mal com um Deus perfeito, né? Como conciliar um Deus justo, um Deus bondoso, com a presença do mal no mundo. E poderia falar sobre muitos aspectos disso, mas eu não quero ficar aqui filosofando e entrando em questões mais complexas, mas eu quero inspirar você, instruir você, à luz da experiência do livro de Abacuque. Abacuque tem uma mensagem. A mensagem é: o justo viverá pela fé. Essa é a mensagem central de Abacuque. Mas antes de Abacuque entender isso, ele passa por alguns estágios, que eu imagino são estágios que você já passou ou vai passar. Eu já passei por muitos desses estágios, e volta e meia eu volto e tenho que andar de novo por esses estágios. Então eu quero falar um pouquinho sobre 3 estágios na vida de Abacuque, buscando entender por que o justo sofre, por que existe mal, por que existe diferentes manifestações do mal nesse mundo. Mas antes de entrar nesses estágios, eu preciso que você entenda algumas coisas que Abacuque viveu. Primeiro, eu quero que você se situe na história. Abacuque é um profeta que viveu cerca de 600 anos antes de Jesus. Ele viveu no período pré-cativeiro, mas também testemunhou o cativeiro babilônico. Ele estava no Reino do Sul e ele viu o Reino do Sul ser levado cativo, ser invadido, conquistado pela Babilônia. Ele é contemporâneo de um profeta muito famoso, chamado Jeremias. Eles viveram na mesma época, porém tiveram ministérios diferentes. Jeremias profetizou, e foi morto por causa dessa profecia. Ele profetizou a invasão babilônica. Ele foi incompreendido, rejeitado, porque ele anunciou que Deus enviaria a Babilônia para invadir e disciplinar o povo de Israel por causa da idolatria do povo. E então Jeremias escreve a sua carta usando várias vezes a expressão: assim diz o Senhor. E falava dos ensinos, das profecias, daquilo que ia acontecer. Abacuque ouviu as profecias de Jeremias. E ao invés de Abacuque brigar com o mensageiro, ao invés de Abacuque perseguir o mensageiro, o profeta, Abacuque foi falar com Deus. Por que, Deus? Enquanto Jeremias dizia, assim diz o Senhor, Abacuque dizia, por que, Deus? Por quê? Por que os caldeus, os babilônicos vão invadir Israel e fazer o teu povo sofrer? Enquanto Jeremias anunciava o juízo de Deus, Abacuque se questionava, e questionava a Deus, como Deus, sendo bom, permite o mal. E essa era a pergunta de Abacuque, que é a pergunta dos nossos dias, pergunta que eu já me fiz, e que talvez você também já tenha se feito: como pode Deus, sendo bom, permitir o mal? Abacuque não começa o seu livro com louvor, com juízo. Ele começa o seu livro com uma crise de fé. Como assim, pastor? Crise de fé?
Sim, crise de fé. Porque crise de fé não é deixar de crer em Deus. Isso é apostasia. Isso é abandono da fé. Crise de fé não é sair da igreja, não é abandonar a fé, não é romper a tua fé em Cristo. Crise de fé é não compreender determinada questão. Eu já vivi muitas crises de fé. Deus, eu não estou entendendo. Deus, por quê? Deus, eu não consigo entender isso. Isso é crise de fé. Um exemplo de muitas crises de fé que eu já ouvi irmãos piedosos, irmãos que amam Jesus, irmãos que nunca se afastaram do Evangelho, mas que tiveram crises de fé, como por exemplo: Senhor, eu ensinei o meu filho na igreja a vida inteira, levei ele para a escola bíblica, não faltei um culto, dei Bíblia, paguei retiro, enfim, contei história, ensinei ele a orar, e agora ele cresceu, e está desviado, está desigrejado, está longe do Evangelho. Deus, eu não entendo. Tu disse na tua Bíblia, na tua palavra, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for grande não se desviará dele. Porém, o meu filho se desviou. Eu já ouvi isso várias vezes. O que é isso? Crise de fé. Ou então, uma outra crise que eu já ouvi muitas vezes: Jesus, eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho, eu não consigo. E tem lá aquele infeliz, aquela pessoa que não quer ter filho e está cheia de filho. Tem lá aquele filisteu que não quer ter filho e engravida, e eu aqui querendo e não consigo. O que é isso? Crise de fé. Eu não entendo. Ou então: Deus, eu sou dizimista, dou meu dízimo todo mês, sou fiel no dízimo, e estou aqui endividado, apertado. Como isso está acontecendo comigo, Deus? Não pode. Ou então: Deus, eu faço tudo certinho, eu faço tudo que eu aprendi, e mesmo assim estou passando por problemas, mesmo assim estou passando por crise, por dificuldade. Como assim? Sabe uma crise de fé que eu, como pastor, já vivi várias vezes? É ter que pregar sobre milagre, mesmo quando o milagre não acontece. Eu já orei por muitos milagres que não aconteceram, e eu fiquei ali, e não foi falta de fé, não foi falta de consagração, não foi, mas não aconteceu o milagre. E aí sabe o que eu tenho que fazer? Continuar pregando que Deus faz milagre. E não só pregando, mas ser capaz de continuar crendo que mesmo que Deus não fez o milagre que eu queria hoje, nesse tempo, eu vou confiar que Ele vai fazer outros milagres em outras pessoas, em outros lugares. Isso é crise de fé que nós passamos, enfrentamos. E Abacuque também teve a sua crise de fé. Abacuque, diferente da maioria dos profetas bíblicos, ele não fala ao povo em nome de Deus. Sabe o que ele faz? Ele fala com Deus em nome do povo. O livro de Abacuque não é Abacuque profetizando o que Deus vai fazer. Não, é ele questionando: Deus, por que tu vai fazer isso? Por que tu vai usar os perversos, aqueles que são piores do que nós, para disciplinar o teu povo? O livro de Abacuque, portanto, mostra uma jornada do profeta. Ele está em busca de respostas, tentando entender como Deus, sendo bom, permite o mal. Meus irmãos, essa jornada todo cristão precisará fazer. A jornada de entender como Deus, sendo bom, permite o mal. Como Deus perfeito,
bondoso, justo, permite o mal. Na vida dos cristãos, eu poderia aqui contar muitas histórias, mas essa é uma jornada que cada um vai ter que fazer. Alguns, talvez, vão andar por essa jornada de forma mais curta. Outros vão ter que fazer uma caminhada mais longa, para entender por que o justo enfrenta e sofre as consequências do mal. Então o livro de Abacuque começa, e esse é o primeiro estágio, da pergunta para a resposta. Abacuque começa o livro fazendo perguntas. Olha só quais são as perguntas que ele faz. Abacuque capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olha, eu acho que muitos de nós já se fizeram essas perguntas. Como pode a justiça ser pervertida? O ímpio prevalecer, o justo ser injustiçado, o justo sofrer. E ele fala no verso 13, Deus, e eu fico tão confuso, porque os teus olhos, Senhor, são tão puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os traidores? Por que te calas, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Ei, as perguntas de Abacuque são sinceras e inquietantes. Eu já fiz perguntas parecidas. Eu imagino que você também já tenha feito perguntas parecidas. Por quê? Por que eu perdi essa ação de forma injusta? Por que o meu algoz triunfou e eu fui humilhado? Por que eu fui assaltado e perdi o que eu tinha? E o bandido saiu levando o meu patrimônio, meu dinheiro? Por quê? Por que alguém veio e tomou o que era meu? Enfim, Abacuque está cheio de perguntas e de dúvidas. E aqui, meus irmãos, eu queria que você fosse maduro o suficiente para entender o seguinte: a fé em Deus não elimina as dúvidas. A fé em Deus nos permite sim ter dúvidas e ter perguntas. Porém, o que temos que fazer com as perguntas? Levá-las ao Senhor. Falar com Ele sobre as perguntas. Apresentar as minhas perguntas. E meus irmãos, orar também é fazer perguntas. Eu me lembro de algumas orações que eu fiz só perguntas. Que eu perguntava: Deus, eu não entendo. Deus, por quê? Deus, isso não me parece justo. Deus, por que isso? Essas são as perguntas, meus irmãos. Eu queria te dizer uma coisa bem importante. Uma fé madura, uma fé enraizada em Cristo, uma fé provada, uma fé que cresce, é uma fé que não tem medo de fazer perguntas e de apresentá-las ao Senhor, e de buscar respostas em Deus, de estudar as Escrituras, de buscar o conselho de homens e mulheres mais sábios, de buscar entender. Deus, me ajuda a entender. Bem, talvez para você não sair daqui sem respostas, né? Eu quero rapidamente só pontuar para você que Deus não criou o mal. Deus não fez o mal. O mal é fruto da liberdade humana. O mal, nas palavras de grandes pensadores cristãos, o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência de Deus. Isso é o mal. O mal não foi criado simplesmente quando há ausência do bem. Sim, o mal floresce, o mal se manifesta. A Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 1, verso 5, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Não foi Deus que criou o mal, não. O mal, ele é a ausência do bem. É um resultado
da liberdade do homem. Deus nos deu liberdade, e muitas pessoas usam a liberdade para fazer o mal, e outros sofrem por causa da liberdade alheia. Deus, é verdade, permite o mal. Se Deus acabasse com o mal hoje, bem, Ele também acabaria com a liberdade. E aí nós temos que fazer uma escolha: o que é melhor, ser livre ou conviver com o mal? Bem, na soberania de Deus, Ele entendeu que é melhor ser livre e conviver com o mal. Então, o mal, na verdade, ele está presente no mundo por causa de um bem maior. Qual é o bem maior? A liberdade. Qual é o bem maior? Temos a oportunidade de fazer escolhas. Escolhemos amar Deus, escolhemos fazer o bem, escolhemos ser justos, escolhemos fazer aquilo que é correto, escolhemos negar a si mesmo, escolhemos nos sacrificar, escolhemos servir, escolhemos doar, escolhemos fazer as coisas corretas, simplesmente porque é uma imposição moral. Por que fazemos o bem? Porque é uma imposição moral cristã, bíblica. É uma imposição moral, fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é correto. Então Deus permite o mal por causa de um bem maior. Ainda para que você entenda a presença do mal no mundo, quando muitos autores bíblicos, como quando Jó, quando Abacuque, quando Jeremias, enfim, eles perguntam sobre o mal, e nós vamos encontrar o Velho Testamento, vários profetas perguntando sobre o mal. E sabe qual foi a resposta de Deus a essas perguntas? A resposta: Deus não explica o mal, não explica o sofrimento. Deus entra no sofrimento. Alguém entendeu? Deus entra. Como assim? Deus se faz homem, Deus se faz humano, e ao se fazer humano, Ele experimenta o sofrimento. E não só o sofrimento simples, Ele vai ao sofrimento extremo. Ele vai para a cruz do Calvário, para mostrar para o mundo que no mundo Ele também experimentou o sofrimento. Portanto, meus irmãos, a resposta bíblica ao sofrimento é: Deus experimentou o sofrimento. Ele sofreu conosco. Não só conosco, sofreu por nós. Em Cristo, no Calvário, o sofrimento é redimido. É redimido. No Calvário, Deus assume publicamente o sofrimento e leva sobre si todo o sofrimento da humanidade. Agora, eu tenho uma palavra para você guardar no seu coração. Prepara o glória a Deus aí. Prepara o teu glória. Porque a Bíblia diz que o mal não terá a palavra final. Deus não absolve o mal, Ele o julgará. Então você que escolheu fazer o mal, usar a sua liberdade para fazer o mal, há nessa noite uma denúncia, uma advertência bíblica: Deus vai julgar o mal. Os homens perversos, os humanos perversos, que fazem o mal, que promovem o mal, eles serão julgados um dia. O mal não ficará impune, o mal é temporário. É temporário. Porque é uma promessa bíblica que diz que um dia, Apocalipse 21 diz: um dia Ele, Jesus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Um dia o mal vai passar, aleluia. Um dia o mal vai passar. A justiça vai triunfar. E nós viveremos num lugar onde o bem, onde a justiça, onde o amor triunfam. Então, qual é o primeiro estágio que Abacuque experimenta e vive? É da pergunta para a resposta.
Aí ele entra agora num segundo estágio, que é o capítulo 2. Ele vai agora dar resposta para a espera. E ele vai esperar uma resposta de Deus. Olha o que diz o texto. Capítulo 1 são os porquês. Agora Abacuque entra no capítulo 2, segundo estágio da sua jornada. Ele fala o seguinte: estarei na minha torre de vigia, ficarei na minha fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Olha, eu não sei o porquê, mas eu sei que eu vou esperar uma resposta do céu. Eu sei que Deus vai me fazer entender isso, vai me dar uma direção, e eu vou esperar. Onde que eu vou esperar? Na minha torre de vigia. Qual é a sua torre de vigia? Para alguns pode ser um monte, para alguns pode ser um jardim, para alguns pode ser, sei lá, um espaço ao ar livre. Mas Jesus sugeriu: entra no teu quarto e fecha a porta. Ali é a nossa torre de vigia residencial. Vai para o teu quarto, fecha a porta e aguarda a minha resposta. Abacuque aprende a esperar uma resposta de Deus. E sabe o que isso me ensina, meus irmãos? É que nós precisamos de tempo, não só para receber uma resposta, mas principalmente para entender uma resposta. Porque muitas coisas Deus já respondeu, mas o fato de ter respondido não significa que eu já entendi, que eu já aprendi aquilo, que aquilo já entrou na minha vida, já fez sentido para mim. Eu ainda estou ali trabalhando, pensando naquilo, me organizando com aquilo, porque ainda eu não entendi. Por isso, meus irmãos, esperar não é só esperar uma resposta, mas é entender a resposta. Muitas questões já estão na Bíblia, mas entre estar na Bíblia e você entender, tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo de você compreender. Esperar, portanto, Abacuque nos ensina isso, é um exercício espiritual. Talvez um dos mais difíceis. Às vezes é melhor ouvir um não de Deus do que um aguarde. Às vezes um aguarde é mais difícil do que o não, porque você está ali esperando. Até quando? Até quando? Mas é um exercício espiritual. Aprender, aguardar, esperar para entender. Não é uma espera passiva, não é uma espera indiferente, mas é alguém que está tentando entender o que Deus disse, as razões disso e como isso se aplica na minha vida. Eu vim aqui nessa noite entender uma coisa: não desista de esperar, porque muitos, por não conseguirem esperar, desistiram, e por desistirem, perderam grandes bênçãos. Por desistirem, perderam oportunidades. Por desistirem, acabaram fracassando. Portanto, não desista. Siga esperando, confiando e aguardando. Amém, meus irmãos? Alguém entendeu? E qual foi a resposta de Deus para Abacuque? Deus fala para Abacuque o seguinte: meu servo, eu quero te dizer uma coisa: o justo viverá pela fé. Alguém entendeu? A resposta ao sofrimento, a resposta ao mal, a resposta à injustiça é: o justo viverá pela fé. Essa é a resposta. Essa resposta, ela é relacional, porque viver é um relacionamento. E Deus diz:
Meu filho, eu quero que você viva, apesar do sofrimento, apesar da injustiça, apesar da violência, apesar do assalto, apesar da perda, apesar da escassez, apesar da doença, apesar da limitação. Continue vivendo e viva com fé. Viva com fé. E essa resposta, meus irmãos, ela foi tão importante. Essa resposta, para quem estuda as Escrituras, para quem ama o Evangelho, para quem entendeu o Evangelho, essa resposta que Deus disse a Abacuque há 600 anos antes de Cristo, essa resposta ecoou no Novo Testamento. Essa resposta deu sentido para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos 1, verso 17, apresentando a fé salvadora, ele vai citar qual texto? Vai citar o texto de Abacuque, capítulo 2, dizendo: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo também cita isso em Gálatas, capítulo 3, verso 11. E o autor de Hebreus também vai citar o mesmo, no capítulo 10, verso 38. Portanto, aquela resposta que Abacuque recebeu no meio da crise, de que a resposta bíblica ao sofrimento não é entendê-lo, mas é continuar vivendo pela fé, foi uma resposta que ecoou no Novo Testamento. A fé, para Paulo, em Romanos 1, verso 17, diz que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Ser salvo é viver pela fé. Ele vai dizer que o texto de Abacuque 2,14, a fé norteia, ou seja, nós vivemos pela fé. E Hebreus vai nos dizer que a fé sustenta a vida até o fim, ou seja, nós perseveramos pela fé. Resumindo tudo isso, o justo é salvo pela fé, vive pela fé e persevera pela fé. Isso nós só conseguimos dizer isso hoje porque Abacuque, 600 anos antes de Cristo, escreveu isso. O justo viverá pela fé. Essa é a resposta de Deus ao sofrimento, ao mal e à injustiça. Foi esse versículo que inspirou Martim Lutero a escrever a respeito da justificação pela fé e não pelas obras. Num tempo que a igreja estava confusa e haviam sacerdotes ensinando que a salvação era através de indulgências, Martim Lutero encontra esse texto e vai nos dizer: não, a salvação não é por indulgência, a salvação é pela fé, o justo viverá pela fé. E por causa desse texto, Martim Lutero entendeu algo precioso e começou um movimento que chegou até nós hoje. Nós fomos de certa forma alcançados porque um homem entendeu que a salvação se manifesta através da justificação pela fé e não por obras, por indulgências. John Wesley conta que quando ele leu a introdução, o prefácio da obra de Lutero, explicando a justificação pela fé, ele foi incendiado no coração. E John Wesley começa um grande movimento de avivamento na Inglaterra a partir deste texto, de que o justo viverá pela fé. E foi esse texto, meus irmãos, que incendiou a igreja na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, depois nas Américas, no Brasil, e chegou hoje aqui em Taguatinga, onde você está ouvindo aqui alguém dizer que o justo viverá pela fé. Essa é a resposta ao sofrimento humano. Viver pela fé. Depois da espera veio esse entendimento. Esse entendimento. Eu não sei a origem do mal, mas eu sei que a resposta ao mal é viver pela fé. Você perdeu
siga andando pela fé. Você foi injustiçado, siga vivendo pela fé. Você se revoltou com a injustiça, siga vivendo pela fé. Você perdeu alguém que amava, siga vivendo pela fé. Você foi traído, siga vivendo pela fé. Você passou por uma crise, siga vivendo pela fé. Aleluia! Sabe como termina essa jornada de Abacuque em busca de resposta? Ele vai agora da espera para a adoração. Ele já fez pergunta, ele já esperou, e agora então ele vai adorar a Deus. É curioso que o livro de Abacuque, um pequeno livro, 3 capítulos, mas é um livro onde o profeta começa com uma pergunta e termina com um cântico. Sim, ele termina o seu livro com um cântico. Esse cântico tem ecoado por gerações e gerações. Esse cântico já virou poesia. Esse cântico já virou livro. Esse cântico já virou muitas canções. Mas foi a forma como Abacuque conclui a busca por respostas. Ele conclui cantando. E banda, qual é a música que ele canta? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Mas Ela vem. ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Choro dura noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Ei, olha para mim aqui agora. Abacuque faz uma jornada. Primeiro estágio, das perguntas para a resposta. Segundo estágio, da resposta à espera. Terceiro estágio, da espera à adoração. Abacuque não entendeu tudo, assim como você e eu não entendemos tudo, mas ele compreendeu o essencial. Amém? Alguém entendeu? Ele entendeu o essencial. E sabe o que é o essencial? Deus é digno da nossa confiança, mesmo quando nós não entendemos. Deus é digno da nossa confiança, mesmo quando algo está errado. Deus é digno da minha confiança, mesmo quando eu perco. Deus é digno
da minha confiança. E porque Ele é digno da minha confiança, eu posso andar por fé. Amém? Ei, o justo não vive de explicações, ele vive pela fé. Você quer desfrutar de tudo que Deus tem para você? Aprenda a andar pela fé. Abacuque começa questionando, e não tem problema em questionar, mas ele termina adorando. Nós também faremos isso na Sião, amém? Nós também vamos, sim, muitas vezes questionar, mas nós vamos sempre terminar adorando, porque nós saímos aqui com uma certeza que o justo viverá pela fé, e nós somos justificados pela fé, e esse é o nosso chamado, é a nossa imposição moral, amém?